achamos que esperamos muito tempo. Quanto tempo mais, talvez é a sua pergunta, eu preciso esperar para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida? Talvez você já tenha feito essa pergunta e talvez você fez ela hoje, essa semana, ontem, depois daquela mensagem, os heróis anônimos. Talvez você pensou, será que eu fui ou sou alguma relevância, alguma expressão de exemplo na vida de alguém? Ou eu já fui? Quando é mesmo que o tempo de Deus vai chegar na minha vida? Quando é mesmo que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Mantendo a rota. Será que nós estamos mantendo essa rota ou estamos deixando com que os pensamentos malignos tentam convencer você, tentam convencer a sua mente de que você está jogando a sua fé fora, que você está perdendo o seu tempo, que você está perdendo oportunidades da vida? Será que o diabo tem mesmo convencido você disso? Talvez ele está dizendo assim: esperou durante tanto tempo e nada. Ou eu vou dizer para você, você esperou tanto, esperou demasiadamente, investiu muito na sua vida, nessa promessa, para desistir agora. Olha só como é os pensamentos destrutivos e os pensamentos motivadores. Satanás está dizendo: você já gastou tanto tempo, você já perdeu tanto tempo, para que continuar nisso? Para que continuar à espera disso? E aí o Espírito Santo de Deus fala para você: demasiadamente já esperou tanto tempo, vai desistir agora. Será que vai desistir agora das suas promessas, daquilo que Deus tem para você? Se você se afastar do que Deus prometeu durante todos esses anos, isso significará uma só coisa: que todos esses anos não serviram de nada. Se você desistir, só prova uma coisa: que todos os anos investidos, que todos os segundos investidos, que todas as renúncias, que todos os sacrifícios foram, de fato, não serviram para nada para você. Você concorda com isso? Que não serviu de nada? Se você desistir? Se você desistir, vai só provar que todo investimento não serviu de nada. Abra a tua Bíblia em Hebreus 10, 35. Vai dizer assim: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Outras versões: não abandones. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone. A resistência aumentou? Aumentou. Por que a resistência aumentou? Por que a luta aumentou? Por que eu sinto que os inimigos se multiplicaram? Por que eu sinto que, mas meu Deus, as minhas forças se esgotam, eu estou cansada, sabe por quê? Porque você está perto da resposta. Por isso que a resistência aumentou, por isso que a vontade de desistir aumentou, por isso que o pensamento é: eu gastei tempo demais, eu não quero mais, eu já esperei tempo demais. E o tema da mensagem hoje é: mantenha-se na rota. Não saia da rota, não saia do caminho, não saia da direção, porque aumentou a resistência, porque a resposta de Deus está perto. A resposta de Deus está onde? Cutuca seu irmão do seu lado e fala: irmão, a resposta está perto.
Bem pertinho. Esse texto de Hebreus que vai dizer assim: não abandones, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou grande recompensa. Sabe o que o texto trata? O texto está tratando de cristãos que teriam sido tolerantes, resilientes diante das provações. Foram solidários com os que estavam presos e ajudaram quem necessitava. Mesmo assim, eles tiveram seus bens confiscados, mas sabiam que possuíam um tesouro mais sólido e duradouro. Mas agora um pensamento persegue: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Vocês suportaram perseguições, abandonos, a família abandonou. Tem muitos cristãos aqui que está chegando agora, a família está toda aí em peso. Mas muitos cristãos, inclusive eu, meu esposo, sofremos o abandono da família. Sofremos o abandono dos irmãos, por causa da nossa fé. Por causa da decisão por Cristo Jesus. Porque a fé deles era diferente da nossa e infelizmente não dava para caminhar mesmo junto. Nós os amamos e vamos continuar amando. Porém, você já sofreu tantas, teve que persistir tanto. A luta veio, a chuva veio, balançou a sua casa. Mas uma vez que a sua casa estava firmada na rocha, ela não se desfez, ela não veio a ruínas, ela não se destruiu, porque mesmo com vento e tempestades, a sua casa estava firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. É Ele, a rocha inabalável. Amém. Dê uma salva de palmas forte para o Senhor. Esses cristãos estavam nessa fase. Persistiram, aprenderam a ter resiliência diante das provações, foram solidários, deram mais do que podia, tirava da sua própria casa para dar para aqueles que eram famintos, dividiu o mesmo pão. Se tivesse um saco de arroz, dividiu o arroz no meio, um pouco para mim, um pouco para você. Se tivesse um leite, tudo ok, vamos pegar e dividir o leite. Se tivesse uma fralda, 2 fraldas, uma fica para mim, outra fica para o seu filho. Amanhã a gente vê o que Deus faz, o que Deus provê. Essa igreja, esses cristãos estavam vivendo e viveram este tempo. Foram presos, foram perseguidos pela religião e também pelo governo. Por causa da fé, por causa de Cristo Jesus. Ajudaram quem necessitava, porém, um pensamento começou a permear esses cristãos perseverantes, solidários, resilientes. O pensamento foi: será que vai ou que valeu a pena tudo isso? Talvez você está hoje na casa pensando: será que está valendo a pena tudo isso? Será que está valendo toda essa pena mesmo, esse valor todo? Tudo que sofri, tudo que eu tenho sofrido, padecido. Será mesmo ir para a igreja e ficar horas na igreja, discipulados e células, aquela coisa? Será que está valendo mesmo a pena tudo isso? Tem aquela canção que fala: e vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, que valeu a pena. Amém. E o inimigo está dizendo: será que vale a pena? Você vem para a igreja. Vou falar do meu caso, pode ser o caso de vocês, a sua história. Na faculdade a gente conta assim, que é um resumo de caso.
Toda vez que a gente faz um trabalho na faculdade, a gente pega um textão, vamos fazer um resumo de casa, vamos fazer um trabalho aí de resumo de casa. Então é o meu resumo de caso. Quando eu vim para a igreja, eu vim por causa de problemas no casamento. Meu casamento estava todo destruído, cheio de muitas bebidas, drogas, vícios, adultérios e um monte de coisa. E aí Jesus começou a prometer algo. Jesus começou a prometer inúmeras coisas para nós. É incrível como a gente chega, pisa na igreja, sim ou não? Quem está aqui vivendo isso? Ou já viveu? Você pisa na igreja, o profeta ora, quem é que ora? E Deus te promete, né? Não é assim? Deus vai fazer uma nova história. Deus não vai levar em consideração o seu passado. Deus, Ele está refazendo tudo novo. Deus vai fazer da tua finanças um lugar próspero, um momento de prosperidade. Chegou na sua vida e na sua história. Eu estou profetizando e você não recebeu. Dê uma salva de palmas para o Senhor aí. Irmão, nós pisamos o pé na igreja e a gente ouve essas promessas, sim ou não? Talvez você fale, não, mas fala isso é para todo mundo. Todo mundo ouve essa oração. Eu vou ficar aqui pertinho para ver se a oração é a mesma que falou para o outro. Ei, Isabela, você não vai se deletando aí não. Delatando, né? Deletando é de deletar. Eu lembrei da Esté agora. Quantas vezes ela me corrigiu, pastora, não é deletando não, é delatar. Quantas promessas. E aí eu vim desse jeito, como você talvez um dia veio, por algum motivo, eu não sei, um motivo ou outro. E as coisas começaram a melhorar, sim ou não? Você começou a ver melhorias. E aí as promessas do Senhor começou a se cumprir lentamente. Como um sopro de um vento suave. E aí você nem percebeu que as coisas já começaram a mudar. E se você não perceber, você começa a ver que as pequenas discussões dentro de casa é semelhante às que já foram consertadas e não são. Aí você começa a dizer, nada mudou. Nada muda, não está valendo nada a pena. E Deus está dizendo, ei, eu já movi. Ei, eu já transformei um monte de coisa. O ser humano, ele entra em discussões, em discordâncias, isso é natural. Mas a sua mente está voltada ainda a uma grande promessa. Deus me deu um grande homem, você está esperando o príncipe encantado, montado no cavalo branco. Talvez o cavalo existe, tá? Ai, ai. Mas o príncipe encantado, só de já ser um encanto, já é assim meio duvidoso. E de repente você começa, não vale a pena, a gente continua brigando, a gente continua discutindo, e Deus não faz nada, e você não começa a ver os detalhes. Bebida não tem, amigos dentro da sua casa, farriano não tem, aquelas brigas, passar a noite brigando não tem mais, as dívidas já melhoraram, a presença do Senhor está dentro da sua casa, irmão. Mantenha a rota, não saia da rota. Mantenha-se. E de repente você precisa entender algo que eu quero citar no meu próximo tópico. Estou fazendo o meu curso de psicanálise e, em nome de Jesus, me tornando uma grande terapeuta. Para a glória do Senhor Jesus, é para Ele, para instrumento dEle, para a glória dEle, para mais uma ferramenta o Senhor usar. E aí sabe o que eu aprendo? E que eu aprendi? Que os cientistas, eles têm os seus laboratórios, além de suas bibliotecas. Sabe por quê? Porque só os livros não lhe dariam as centenas de experiências para chegar a uma conclusão final.
Uma sala de aula não pode formar um profissional, mas também nem um especialista. Sua fé só cresce sendo provada, testada e treinada. Eu vou repetir. Ei, uma sala de aula, um culto, não te faz um especialista, não te faz um profissional, porque, irmão, sua fé só cresce sendo provada, testada e treinada. É só assim. Somos testados por Deus, treinados por Deus. Ei, recebeu tua bênção? Agora eu vou te testar. Recebeu tua promessa? Agora eu vou te testar. Agora eu vou te provar. E você sabe o que acontece? No meio da provação eu começo a murmurar. Aí eu começo a dizer, não vale a pena, esse negócio de igreja, eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, eu vivia, aí começa igual o povo lá no Egito, o povo clamava dizendo, Senhor, liberta-nos da escravidão. E Deus chegou a Moisés e disse, Moisés, a oração do meu povo clama de dia e de noite por um libertador, vai agora e liberta o meu povo. Moisés então pega aqueles 2 milhões de pessoas, passa pelo Mar Vermelho, faz um milagre extraordinário, as roupas não se consumiam, as sandálias não acabavam, ei, o maná descia do céu, a água saía da rocha. E aí o povo começou a murmurar, porque no Egito nós tinha cebola, porque no Egito nós tinha alho, a gente tinha tempero, a gente tinha carne para comer, porque no Egito, ei irmão, deixa eu te falar, Deus te tirou do Egito, mas o Egito precisa sair de dentro de você. O que é o Egito? Lugar de murmuração. Vê o milagre, vê as promessas do Senhor sendo concretizadas na sua vida dia após dia. E saiba que o Senhor vai te testar. Saiba que você precisa ser um obreiro aprovado. Saiba que Deus precisa fazer de você um obreiro testado e aprovado. Uma vez testado, seja aprovado. Não permita que as murmurações entrem na sua vida, amém? A visão daqueles cristãos, daquela igreja, estava limpa, a confissão estava intacta. Uma igreja que havia suportado perseguições em vários níveis, agora está fragilizada em sua confissão, querendo lançar fora sua confiança, como alguém que lança uma pedra longe. Quero mais isso. Acabou. Abandonei o barco, eu não quero saber desse negócio. Ai, Jesus. Tem uma canção que fala, né? Que vai voltar para o meio do mar, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Sim ou não? O Senhor, Ele quer que você, para de murmurar. E mesmo assim, o Senhor pode levar para lugares que foram lugares de sua vergonha. E vai te honrar. Você vai sair daqui um homem e uma mulher honrada pelo Senhor. Você faliu uma célula? Está frustrado por causa disso? Tá muito. Deixa eu te dizer. Deus, o próprio, Ele teve que destruir a humanidade inteira com o dilúvio. Porque infelizmente ele faliu a primeira célula dele. E teve que recomeçar. E o recomeço é o lugar e o currículo dos campeões. Não pense que só porque você frustrou, ou porque não deu certo. Você sabia que os grandes empresários hoje, que faz coach, que faz isso, que faz aquilo, ministério de casais, que falam sobre casamento, é porque eles quebraram muitas empresas, quebraram muitos casamentos, para depois ver o sucesso e a maturidade naquilo que ele fala. Então, no nome de Jesus, não muda a rota,
Não desista. O preço já foi pago. O preço que Deus te dá não é muito alto. A Bíblia diz assim, que Ele dá só carga que você suporta carregar. É nada mais do que você consegue. Não é um peso e um fardo a mais, não. É o que você consegue carregar. Eu estou com um sobrinho lá em São Paulo, que ele casou, o sonho de ser pai. A mulher dele engravidou de gêmeos, ela passou mal e tudo, e ele teve que, os neném, teve aborto espontâneo, e ele pegou os 2 bebezinhos dele na mão, assim, que ele batia assim, nas costinhas dos bebezinhos dele, com esses 2 dedos aqui, ó. Primeiro filho, os 2 filhos, ele perdeu. Depois, passado um período de tempo, ele engravida de novo, de trigêmeos. Passado um período, ela de novo sofre o aborto. E aí ele perde 5 filhos. Passado um período de tempo, ela engravida de novo. Ela engravida de 1. Só que ela já estava no hospital da USP, de São Paulo. E trata aqui, trata ali. E descobre que o corpo dela rejeita as células do marido. É como se o corpo dela entendesse que aquilo ali era uma célula estranha e o próprio corpo dela joga para fora, expulsa o bebê, como se fosse algo estranho dentro do corpo. E aí, passado um período, já ela com 4 meses, mais ou menos, eles perdem de novo mais um filho, 6 filhos. Fizeram todo o tratamento, passado mais outro período de tempo, ela engravida novamente de uma menina. E graças a Deus, a gravidez persistiu e ela então nasceu para a glória de Jesus. 6º filho. 7º, né? Na contagem. Não se sentindo por satisfeito, porque a promessa era um filho, né? Então vamos ter mais um. E aí, com todo o tratamento, engravidaram de novo. Era um menino, o nome dele, Davi. Passado um tempo, já com 8 meses, ela começou a passar mal. Levada para o hospital, os médicos, sem sabedoria, sem discernimento, deveriam ter tirado a criança e salvado a criança. Mas como os médicos não tiveram a habilidade rápida, morreu a mãe e o Davi. Sobrou esse pai, cheio de traumas, com uma filha que agora precisava ele ser forte para poder agarrar a menina, superar a morte da mãe e viúvo. Você suportaria essa carga? Você suportaria? Hoje nós estamos orando por ele, porque agora que a menina já está entendendo, já superou a morte e tal, agora ele está caindo em uma profunda depressão. É por isso que a Bíblia fala para a gente entender uns aos outros. Porque às vezes você está dizendo, a minha vida é pesada demais. Não vale a pena, eu vou desistir, eu não quero, eu não vou. Irmão, olha, você está precisando ver jornal. Você está precisando ver a vida que está lá de fora. Para você ver que a sua vida, essa carga, esse peso aí é leve demais. Porque só quem dá conta de suportar é que Deus coloca. Porque esse sobrinho meu aqui, nem eu dava conta de carregar um fardo desse tamanho. Perdendo tantos filhos e depois a esposa junto com o seu filho mais novo. Quando foi que você começou a pensar sobre a sua fraqueza? Quando foi que você começou a precisar identificar esse momento onde uma seta do inferno entrou no seu coração? Quando foi que você começou a desistir? Porque você não começa hoje e desiste hoje, tá? O diabo não vai falar desista e você fala é mesmo, vou desistir. Não. Quando foi que o diabo começou a lançar setas no seu coração, na sua mente, para você desistir? De que não vai valer a pena, de que não, esse investimento não dá para mim.
Eu não consigo mais, eu sofri demais, eu estou cansada, meu marido não muda, a minha esposa não muda, a minha família não muda, a atmosfera não muda. Quando foi que você deixou o diabo ficar falando isso? Te roubou o discernimento, a confiança a ponto de não saber o que é mais importante, a ponto de você não saber mais o que é importante. O que é importante para você? O que você precisa carregar? O que você precisa suportar? A cruz é o mais importante. O Cristo, o galardão do Senhor é o mais importante. As promessas do Senhor que Ele diz: eu não sou homem para me arrepender, nem filho do homem para que minta. Ele jamais vai falar algo para você e não vai cumprir. Ele jamais. Ei, irmão, ponha isso no seu entendimento. Quando foi que você deixou o diabo roubar o seu discernimento? Ei, essa igreja aqui que nós estávamos falando, esses irmãos, mostra uma igreja desapegada aos valores deste mundo. Porém, foi mexida em sua fé. Talvez você já abandonou tudo, já renunciou muitas coisas e tal, tá tudo ok. Sua confissão de Jesus está firme, está forte, mas a sua fé foi roubada. A sua esperança foi roubada. Estava falando com a pastora Ivone essa semana, na reunião do nosso Purezão de Mulheres, que vai ser agora dia 20 e 21 de junho. Amém, mulherada? Glória a Deus. Aposta com quem que eu faço a minha inscrição, irmão? Já vai fazendo. Não precisa nem ficar sabendo o valor, não. É poderoso. E também a apóstola Nayara, se pudesse não cobrar, eu não cobraria. Porque o que eu recebi de graça, eu gosto de dar de graça. Porém, a gente tem coisas para custear, como sempre, toda vez essa mesma fala. Mas eu tive conversando com ela e falei: pastora, eu tive em Portugal. E você sabe qual que é a minha percepção de Portugal? É que o povo não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus, não quer saber de Jesus. Sabe o que ela me disse? Por isso que é bom a gente conversar com pessoas sábias, tá? Ela me disse assim: sabe por quê? Porque Portugal não contou para as próximas gerações sobre o Cristo que salva, que cura e que liberta. As gerações que nasceram depois não sabem de Jesus, porque a geração passada, então, a apostasia, afastaram da fé e não anunciou para as próximas gerações quem era o Cristo. Então essa nação inteira, essa geração inteira não sabe quem é Jesus. Mexer na sua fé, irmão, é isso. É você estar aqui, renunciou um monte de coisa, mas a sua fé, você não anuncia de Jesus, você não anuncia quem é o Cristo, você não tem fé para mover na sua vida. Agora eu quero te dizer algo: não joga fora a sua confiança. Ela traz consigo uma rica recompensa. Não faz sentido você ter suportado, aguentado, se calado, quando queria seus próprios direitos. Você então tolerou pessoas amargas e ruins. Você tolerou situações e atitudes. Calou quando queria falar. Calou quando queria mandar papai. Não faz sentido você suportar tanta coisa. Sabe, você sofrer calado e engolir um gato arranhando a garganta? Não faz sentido. Você, com o seu cônjuge, situações, atitudes do seu cônjuge, não faz sentido você abandonar tudo, uma vez que suportou tantas coisas. Porque se você voltar, retroceder, é pior, irmão. Porque você calou muito tempo. Se você quiser começar a falar tudo que a sua alma quer, o casamento vai ruir.
Porque Provérbios de Salomão vai dizer: a sabedoria já edificou as suas 7 colunas. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba. O que isso está querendo dizer? Se você retroceder, irmão, você vai derrubar coluna após coluna da sua casa, porque a sabedoria já edificou as suas 7 colunas. Ei, sabe por que 7? Irmão, uma casa, um apartamento, algo que tem várias colunas, é porque o negócio para cima é muito grande, o firmamento para baixo é muito grande. A obra que Deus tem na sua vida é poderosa, é imensurável, é maior do que você pensa. Você não conseguiu projetar. E se você não se preparar e saber quando foi que começou a ruir, você vai deixar com que tudo que você suportou desistindo não faça sentido. Agora é sua colheita, você crê nisso? A palavra chama de galardão ou recompensa. Mantenha a rota, não pense que esperou tempo demais. Vamos abrir a palavra em Hebreus 10, 32, que diz assim: não abandones. É bem diferente, né, aquela versão ali. Mas vamos lá, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Sabe o que esse texto me fala? Que você suportou muito mais coisas antes do que você agora quer suportar. Sabia? Você suportou muito mais coisas antes do que agora você quer suportar. Olha lá, não é isso que o texto está dizendo? Lembre-se dos dias e dos primeiros dias quando vocês foram iluminados. O que isso quer dizer? Que quando vocês tiveram a revelação e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e de sofrimento. Vocês sofreram muito mais lutas. Agora uma briguinha, uma discussão, você não quer suportar. Foi rápido, Fernando. Aí você não quer suportar. Eu não suporto. Suportou traição. O marido chegando de manhã cedo, fedendo a pinga, perfume de mulher, batom, todo levado às brecas. Suportou a mulher briguenta. Que, meu Deus, a polícia era menos perigosa, ou então até o PCC era menos perigoso que a sua esposa. Suportou filhos drogados que chegavam e queriam te bater, te enforcar. Suportou prisões, visitou marido na cadeia. Talvez até mandou prender Maria da Penha. Aí desistiu, foi lá chorar. Aí hoje, o irmão, a irmã está firme na igreja, lendo a palavra, firme, se tornando líder de célula, se tornando um cristão honrado, com caráter. Tem muita coisa a melhorar? Tem, mas não se compara a quem era, e você não suporta o processo. Você não suporta o cumprimento da palavra que diz assim, ó: porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará essa obra até a volta de Cristo Jesus. Se esse texto está falando isso, é porque não vai ficar um príncipe encantado. Não vai ficar uma princesa lá de Hollywood. Hollywood. Quase falei em línguas agora. Não vai. Suportou tantas coisas.
à espera do milagre. Deus vai curar minha casa. Deus vai transformar meu marido. Ei, Deus foi te dando paciência. Dava até banho nesse homem todo bêbado, todo vomitado na cama, no banheiro. Isso eu estou falando do meu, tá? Vivi isso aí lá. Tá falando você também? É assim, é um estudo de caso, né? Muitos casos. É muitos casos. Aí hoje, uma briguinha, um emburradinho, eu não aguento. Eu vou falar pro pastor, eu vou falar pra pastora, eu vou falar pro meu discipulador. Coitado. Outro dia eu fui convidada a participar de um discipulado, estudo de caso. O discipulador falou: vem, apóstolo, participar com nós, porque a gente já cansou de dar a mesma direção. Falei, então vou, é comigo mesmo. Falei pro meu, falei, aí, deu certo? Não, essa semana eu faço 4 vezes de novo. Falei, ixi. Suporta tantas coisas para dizer que não quer mais. Mantenha a rota. Não desvia dela não. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém ou não? Vou te contar um negócio. Esses dias, quem lembra que nós foi em Volta Redonda? Acho que tem... Que dia que nós... 2 meses? 2 meses. Estava com a minha alma toda agitada dentro de mim. Que te perturbas, ó minha alma, que dentro de mim. Minha alma toda agitada. Subi num monte, que lá na igreja, lá em Rio de Janeiro, as igrejas, como é tudo morro lá, as igrejas faz aqui embaixo e eles aproveitam o morro e faz um monte atrás da igreja. E de fato é um monte mesmo. Você sobe assim as escadas e vai para o monte. E eu rasguei lá. Senhor isso, Senhor aquilo, meu marido aquilo outro, meu marido aquilo outro, meu marido aquilo outro. Meu marido é sanguíneo, meu marido nossa, está estressando demais. Meu marido, meu Deus, Senhor, qualquer coisinha no giraia, virado no giraia. Tô cansada, Senhor. Não, pelo amor de Deus. Uma esposa que estava se sentindo vergonha do marido. Vocês lembram uma mulher que sentiu vergonha do marido? Sabe o que aconteceu com ela? Mical. A Bíblia fala que o rei Davi chega na cidade e começa a dançar, porque ganhou a guerra. E vai tirando as suas roupas no meio da cidade inteira. E Mical está lá no apêndice. Como é que pode? O rei fazendo isso, fazendo aquilo outro. Quando o rei chegou, ela falou a mesma coisa. Sem vergonha, o reino inteiro com esses negócios seu aí. Davi fala, eu estava adorando meu Deus. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ela nunca pôde ter filho. Por quê? Porque se envergonhou do marido. Irmã, se o seu marido está na igreja adorando ao Senhor e você ficar com vergonha dele, e você começar a falar mal dele, da espiritualidade dele, da entrega dele, cuidado. Mical não pôde ter filho legítimos. Vamos falar no âmbito espiritual? Filho espiritual também não, porque Deus não entrega filhos espirituais para uma mulher que envergonha o seu lar, o seu cabeça e a sua autoridade. E aí eu fui lá, fui no monte, amém? Eu estou falando isso agora para vocês, mas eu falei isso para Deus. Falei, meu Deus, meu esposo estressa com aquilo, estressa com aquilo outro, e nunca tá bom para ele, tudo tá assim, tudo tá assado. E eu, sabe aquela coisa, não aguento, tô igual a mulher de Moisés, esposa de um homem sanguinário, eu não aguento mais.
E chorando, o pastor Edmilton subiu no monte também para orar. E eu vi ele vindo, e de repente eu vi ele voltando. Que ele pensou, aquela conversa ali tá séria demais, deixa eu sair daqui. Eu não choro, não choro. A Vanessa subiu comigo também, eu não sei nem que hora que ela passou por detrás de mim e desceu também. E aí eu cheguei lá em casa. Chegamos em casa, beleza. Falei, vamos conversar? Falei, deixa eu te dizer que eu acho que é bom nós separar. 2 meses atrás, hein? Falei, é melhor nós separar, porque eu acho que você pensa diferente demais de mim. Você tem uma cabeça, eu tenho outra, acho que não vai dar certo, não. Nós precisamos de oração. E aí, falei tudo também. Tudo que eu falei para Deus, eu falei para ele. Falei, não aguento mais não, você anda muito isso, você manda muito aquilo. Manda aquilo, vai orar. Falei, deixei para porque eu já tinha orado para Deus, né? Só que aí, a minha alma continuou perturbada dentro de mim. Mas muito perturbada, que alma perturbada. Uma crise, uma crisalha dentro de mim, um complexo. Que eu já tinha tratado na minha alma, inferioridade, vulnerabilidade, um monte de coisa. Falei, aí deixei aquilo tudo vir de novo. E aí eu queria com a minha carne, com a força do meu braço. Falei, não, irmão, pode, vamos seguir nossa vida. E, irmão, eu estava tão cega, mas tão cega que eu estava decidida, tá? Há 2 meses atrás nós não brigou, não tinha traição, não tinha nada. Mas eu estava cansada e com vergonha do meu marido. E falei isso para Deus. E falei com ele. E aí nós não consertamos aquela hora. Fomos dormir daquele jeito. Graças a Deus a igreja estava entregue aí na mão de quem pregava. Mas nesses meses, a casa do Fernando estava passando tribulação. A casa de não sei mais quem também estava passando. Lembra aquele culto que nós oramos? O pastor Jacques orou pelas famílias, não foi? O diabo ele estava tentando assim nas casas. E uma vez que pega a casa do pastor, irmão. Agora vocês entendem, né? E aí o Senhor falou comigo essa palavra. Você suportou tanta coisa. Quem que era seu marido, minha amada? Peraí, vamos conversar. Irmão, quando Deus está do lado da mulher, Deus está do lado da mulher, você pode ter certeza. Mas a hora que Ele é o pai, que Ele pega o chinelo, o chicote estrala. Você suportou tanta coisa. Suportou traição, filho fora do casamento. Descobriu, depois de crente, que ele tinha uma filha de 6 anos. E não largou dele lá naquela época. Ficou lá firme. Por que não abandonou? Agora, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que é natural do ser humano, porque vocês dois estão muito juntos agora. Porque antes um tinha um emprego, o outro tinha outro emprego. Agora nós estávamos igual a pandemia, os dois dentro de casa. E aí começou a conviver demais, ver coisa demais. Entendeu? Porque quando se via, vamos nos amar, mas agora está tudo dentro de casa. Deus falou assim, presta atenção, para você não perder o galardão e a recompensa. Você acha que é uma luta para vir e uma luta para permanecer. A Bíblia vai dizer assim, aquele que acha estar de pé, cuide-se para que não caia. Você prestou atenção no versículo como eu frisei? Aquele que pensa, está de pé. Não, agora eu estou de pé. Você pensa, cuidado, para que não caia. Amém ou não? Para finalizar, chegando no final.
Cadê o João? Eu gosto dele. Que ele que fala comigo nas pregações, não veio hoje? Salmos 23 vai nos revelar 3 níveis de bênçãos dadas pelo Senhor na presença dos adversários. No momento da resiliência, no momento da perseguição. Sabe quais? No momento qual? Quando os adversários se multiplicam. Na resiliência, quando eu estou lutando para perseverar. No momento da perseguição, sabe o que ele dá para nós de bênção? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí o cálice transborda. E também unge a minha cabeça com óleo. Amém, irmão? É nesses momentos que acontece tudo isso. É no momento da guerra, é no vale da sombra da morte. É nesses momentos, não é na bonança. Não é no momento bom, só coisa boa, não. A recompensa, o galardão, ele vem aqui, é nessa hora. É quando está tendo perseguição, é quando os inimigos se multiplicam. É quando você aprende a ter resiliência. Porque perseguição, irmão, produz em nós, a perseverança vai produzir em nós fé. Permaneça, seja resiliente, permanente. Porque a mesa o Senhor prepara na presença dos seus inimigos. Ele não deixa você ser envergonhado. Ele não deixa você ser caluniado. Ele não deixa que o seu nome fique lançado na rua, não. Quem te justifica é Deus, irmão. Se está falando de você, se está falando da sua casa, se está falando dos seus filhos, se está falando da sua herança, se está falando das suas finanças, se está falando de você, irmão. Escreve no peito assim, ó. Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Os ímpios nunca vão entender isso. O mundo lá de fora nunca vai entender isso. Porque uma vez que você aceita Jesus, Ele já quer ver que a sua vida, meu Deus, é o santo, a 4ª pessoa da Trindade. E esquece que Deus, o Cristo, tem que te reconstruir, tem que te destruir para reconstruir. O mundo esquece que você tem que passar na casa do oleiro e o vaso ser quebrado e ser novamente construído na mão dele. O mundo não entende isso. Vamos falar comigo? Eu suportei nos primeiros dias da fé tantas coisas. O que eu não posso suportar agora? Agora que você está mais forte. Agora você tem o poder do Espírito Santo. Agora você tem a couraça da justiça. Agora você está preparado, irmão, com as sandálias da preparação do Evangelho. Agora você tem o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E você tem aquele peitoral, aquela couraça toda que protege os seus órgãos vitais, o seu coração, porque tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a vereda da vida. Amém? Ai, Jesus. Vamos abrir por último Hebreus 10:35. Hebreus. Diz assim: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Eu vou ler na minha versão. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande galardão. Poderia ser lido assim, ó. Não descartem, não afastem, não dispensam, não joguem no lixo ou lance fora a sua ousadia. Declaração de fé, porque ela traz grande recompensa. Não jogue fora, não abandone, não jogue no lixo. Suporte. Você suportou até aqui.
Você não pode abrir mão da confiança que lhe trouxe até aqui. E lance fora a incredulidade. Agarre firme a confiança no Senhor, pois você não esperou e não suportou tanto para agora entregar o seu prêmio. Não entregue o seu prêmio. Não entregue o seu prêmio. Não entregue. Não entregue o seu medalhão do completar a boa corrida, a boa carreira que lhe foi proposta. Não entregue. Guardou a sua fé. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate, completei a missão e guardei a minha fé. Fique de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Amém? Mantenha a rota. Mantenha a rota. O que o mais Satanás quer fazer de você. Eu sempre, quando vou pregar nos Tadés, eu gosto de colocar aquele filme do Simba, aonde o suricato e o porco ia tirando aos poucos a identidade de Simba. Um leão carnívoro, é isso, né? Comia carne. Eu estou aprendendo muito a ser culta. Passou a ser ensinada a comer larva. Passou a ensinada a comer inseto. Tirava a identidade deles. Você era forte lá no mundo, enfrentou seu casamento, enfrentou a sua família, enfrentou o inferno para sustentar a sua família com uma identidade formada. Sabe o que o diabo quer fazer? Tirar essa identidade de você. Você sempre foi e é forte. E o diabo quer sempre te falar que você não é forte. Não deixe Satanás tirar a sua identidade. O leão que existe dentro de você. A leoa que existe dentro de você. Que protege a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua igreja, o seu ministério. Amém? A sua célula, as pessoas que estão ali. Feche os seus olhos.